Bom dia! Bom dia, queridos, queridas. Como estão vocês? Hoje nós já estamos aí na sétima aula, né? Sétima? Na nossa sétima aula. E assim, estamos percorrendo os círculos de relacionamentos aí com vocês. E hoje o nosso círculo é o relacionamento com os filhos. E o que é importante, né? A gente vai trazer para vocês o que é mais importante observar dentro desse círculo específico. O que ocorre nesse círculo? Geralmente, quando acontece algo lá no primeiro círculo, Aí vocês vão dizer, caramba, esse assunto de novo. mas eu mostrei para vocês isso lá, né? Aquela repetição que se inicia lá no primeiro círculo. Então, geralmente, nós temos um problema, uma questão nossa em relação aos nossos pais. Isso vai se repetir dos nossos filhos em relação a nós. E aí, como resolver essa questão? Olhar para minha postura lá, e quando eu corrijo minha postura lá no primeiro círculo, aqui ocorre uma mudança do meu conduzir em relação aos meus filhos. O que acontece na prática? Quando nós temos críticas lá em relação aos nossos pais, reclamações, queremos dizer para eles como é que eles têm que se comportar, como que eles têm que agir um com o outro. Toda vez que a gente vai lá, primeiro, a gente está violando a ordem, né? Então, quando eu violo a ordem e quero dizer para os meus pais o que eles têm que fazer, eu me coloco no lugar de quem? Eu me coloco no lugar dos meus avós. Eu quero ser maior que os meus pais. Só que acontece uma dinâmica bem interessante que a vida usa aí para nos ajudar a voltar para o nosso tamanho em relação aos nossos pais. Então, o que acontece? Eu fico grande para os meus pais, só que lá no círculo do relacionamento com os filhos, eu sou pequeno diante dos meus filhos. Geralmente eu viro um amiguinho dos meus filhos. Fico na condição de igual ou até menor. Só que o filho, ele não precisa que o pai seja um amiguinho, porque o pai já é pai. E na ordem que nós vimos lá atrás, você também está violando a ordem em relação ao seu filho. Porque você é grande e o filho é pequeno. Quando você se posiciona como pequeno diante do seu filho, você está deixando o seu filho em risco. Sabe por quê? Porque o papel do pai o papel do pai e da mãe é conduzir, né? O verbo de ação. A gente fala isso aí no texto, no corpo da aula. Então, assim, quando eu me coloco menor que o meu filho, o que acontece? Eu não tenho força para conduzir. Eu só vou ter força de conduzir os meus filhos para onde eles precisam ir, deixando-os livres para seguir a sua própria vida, quando eu estou ancorado lá no primeiro círculo, quando eu tomo tudo, quando eu pego tudo, todas as moedas lá dos meus pais, é que eu também posso passar essas moedas adiante para os filhos. É isso. Se eu sou grande lá no primeiro círculo, onde eu não deveria ser, que lá no círculo com os meus pais eu sou pequeno e os pais são grandes. É o único lugar onde a gente pode descansar é lá nesse primeiro círculo, porque é o único lugar onde a gente é pequeno, né? Se eu abro mão disso, eu não posso descansar em lugar nenhum. Exatamente, porque eu fui grande no local inadequado e agora eu vou ser pequeno onde eu deveria ser grande. E aí, quando eu sou pequeno diante dos meus filhos, o que acontece? Eu roubo os recursos dos meus filhos. Então, eu faço chantagem com eles. Já ouviram aqueles pais que dizem assim: filho, se você não fizer isso, o papai não vai mais amar você. Ou então o papai fica magoado, a mamãe fica magoado com a criança porque ela se comporta de determinada maneira. Quando vocês observarem isso daí, vocês podem já começar a desconfiar que esse papai e essa mamãe, eles estão aí com uma postura inadequada. Porque pai e mãe não tem que ter essa carência em relação aos filhos.
Exatamente. Né? A gente aqui nesse círculo, a gente transborda e passa para eles. E não o contrário, não são eles que têm que dar para nós. A gente não tem que ter dependência emocional dos nossos filhos. É tipo assim, papai, mamãe, não amo mais você se você não fizer isso para mim. Problema seu, meu filho. Você vai seguir sem o meu amor? Problema seu. Você que vai se estabanar lá na frente. Compreende qual que é mais ou menos a nossa postura aqui? Isso. E essa força para conduzir, eu só tenho se eu fui pequeno no lugar certo. E se eu não estou conseguindo, eu posso voltar lá e pedir arrego e voltar a ser pequeno. Gente, olha a dica. Se você está tendo algum problema aí nesse círculo, alguma dificuldade em conduzir os seus filhos, se os seus filhos estão correndo algum risco de alguma maneira, estão dando problema na escola, ou seja lá o que for, você pode desconfiar que tem alguma coisa que você precisa resgatar lá atrás, tá bom? Essa é a nossa dica para o círculo de hoje. Parece que tudo está ligado a esse primeiro círculo. Muita coisa, né? Não é, mas é isso que a constelação familiar traz para nós. E só relembrando, tá lá na Bíblia que já dizia isso, ó. Honra teu pai e tua mãe e terá vida longa sobre a terra e vida boa. Então tá aí a dica, meus amores. Um beijo e até amanhã. Nós estamos aqui para vocês. Até breve, pessoal.